Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, as professoras Gisele Thiel e Maria Luísa Tavares conversam sobre elementos para o ensino da história do Brasil. Vou apresentar a professora que está comigo essa noite, a professora Maria Luísa Tavares. Ela tem formação em licenciatura em História e também tem mestrado em História e tem alguns anos de experiência de trabalho com educação básica na rede pública. Então, ela trabalha tanto na prefeitura, e ela vai trazer algumas experiências desse trabalho. Então, a professora Maria Luísa tem uma experiência de trabalho na rede pública, tanto na prefeitura quanto na rede estadual, né? Então, municipal e estadual, com o ensino fundamental, anos finais, né? Ensino Fundamental 2. Então, um pouco dessa experiência, dessa bagagem e de um projeto que ela está desenvolvendo, que a gente vai começar as nossas discussões e depois eu vou para algumas minhas também. Tá bom assim, Maria Luísa? Tu começas, depois eu vou, pode ser? Bom, então, boa noite para todos, né? Agradeço a presença e agradeço o convite da professora Gisele para participar dessa videoaula. Como a professora Gisele disse, né, nós temos aí algum tempo de bagagem, né? Não vamos dizer para eles que são uns 30 anos, né, Gisele? Porque, né, senão, o que eles vão pensar, né? Mas é mais ou menos isso, tá, pessoal? Que a gente tem aí de uma caminhada, no meu caso, muito mais no ensino fundamental, com algumas experiências no ensino universitário. Porém, a minha experiência mesmo é com a gurizada aí do sexto ao nono ano e ensino médio, tá? Então, pessoal, assim, como a Gisele disse, né, as coisas ao longo do tempo foram mudando, nós fomos nos deparando com outras possibilidades de trabalho ao longo do tempo. E a história nos dá esse privilégio, assim, de poder desenvolver nossa prática a partir de com diferentes possibilidades, diferentes materiais, diferentes recursos. Este ano em especial eu tenho trabalhado muito pensando em alguns projetos mais específicos, né? Então eu tenho trabalhado muito com a questão das políticas relacionadas à história afro, né? Eu tenho trabalhado muito também com a questão da educação patrimonial. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, eu trabalho do sexto ao nono ano e o primeiro ano do ensino médio. E eu tenho feito agora nas últimas semanas com os alunos do oitavo ano, tenho trabalhado mais uma questão voltada à educação patrimonial. Então, eu vou introduzir aqui para vocês alguns slides, para vocês compreenderem do que eu estou falando. Me interrompam sempre que vocês acharem necessário, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos ver se vai. Ah, aqui. Vocês estão vendo? Não, Maria Luísa, ainda não. Entrou? Aparece agora entrou, tudo certo. Ah, então aqui. Então, pessoal, né, tendo como tema central, né, História e Educação Patrimonial, Preservação da Memória, eu busquei, dentro do conteúdo de História, trazer alguns debates, algumas conversas com os alunos em relação à importância de preservação da memória. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, alguns conceitos bem simples, né, sobre educação patrimonial. Então, é um processo permanente de trabalho educacional, tendo como fonte primária o patrimônio cultural. É um processo ativo que visa conhecimento, apropriação e valorização de bens materiais e imateriais, tanto por crianças e adolescentes quanto adultos. Na verdade, a educação patrimonial ela pode ser feita em diferentes espaços e pode ser trabalhada em diferentes idades, dependendo da abordagem. E um objetivo principal, né, como eu coloquei ali, é a questão da valorização dos nossos bens e uma questão de pertencimento, né? No momento em que
do ser humano, seja a criança, o adolescente ou o adulto, ele se identifica com aquilo que está conhecendo, ele se apropria, ele cria um vínculo com esses bens e acaba, né, se tornando uma pessoa defensora da memória, né, do seu espaço, seja da cidade, seja do próprio ambiente de trabalho, da escola, e aí, né, ampliando o estado, país. Eu trouxe uma frase da museóloga Maria de Lourdes, que trabalha muito com essa questão da educação patrimonial, que ela diz o seguinte: o conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. Então, aqui, né, ela expressa mais ou menos o que eu falei para vocês agora neste momento. Não é só trabalhar a história pela história, né? É trabalhar a história pela importância da preservação da memória, e aí a gente usa o nosso patrimônio para colocar na prática, né, esse conhecimento. Então, eu trouxe aqui alguns patrimônios bem conhecidos, né, dos brasileiros, só para introduzir, porque, na verdade, com os meus alunos eu procurei trabalhar uma coisa mais local. Aqui vocês, né, têm um patrimônio bem conhecido de vocês, já coloquei de propósito, né, porque eu não sei se eu falei que eu moro no Rio Grande do Sul e trabalho na cidade de Rio Grande, aqui no sul do estado. Então, eu trouxe aqui no início algumas imagens de patrimônio nacional, né, que pertence aqui a todos nós. Então, o Cristo, uma imagem bem conhecida de todos, e o Jardim Botânico maravilhoso de vocês. Aqui nós temos a estátua do Assador, né, aí puxando um pouquinho já aqui mais bairrista, né, que é uma estátua que fica no centro de Porto Alegre, que é uma figura que representa, né, a cidade de Porto Alegre. E aqui, muito mais bairrista agora, eu trouxe uma tradição nossa aqui da cidade de Rio Grande, que é uma bebida típica portuguesa, já que nós somos de colonização portuguesa, que é uma bebida chamada jerupiga. E, no caso, essa aqui é uma bebida que é produzida numa ilha que nós temos aqui na cidade, que é a Ilha dos Marinheiros. Bom, então, o que eu tenho feito agora, né, de forma prática com os meus alunos? Como que eu trabalhei? Eu entrei com conteúdo histórico do período joanino, né? Então, trabalhei ali o período, né, as questões da vinda da família real, a chegada de Dom João aqui no Brasil, e junto com isso, óbvio, né, não tem como não mencionar, né, trabalhar com eles a questão da importância de Dom João na criação de instituições que acabaram tornando-se patrimônio aqui no Brasil, né? Algumas como o Banco do Brasil, o próprio Jardim Botânico no Rio de Janeiro, entre tantos outros, né? Nosso primeiro jornal, né? Nossa primeira imprensa aqui no Brasil. Então, são bens que foram criados, né, naquele período, e que muitos deles existem até hoje, são de extrema importância para conhecer a nossa história, né, a partir da chegada da família real. Bom, trabalhado isso, eu fiz essa ligação da importância, né, da questão patrimonial, de nós preservarmos o nosso patrimônio. E aí eu vim trazendo para uma questão mais local, né? E instiguei, então, os alunos a pesquisar patrimônios, sejam materiais ou imateriais, no Brasil, e fui conduzindo eles para que eles também eles pesquisassem patrimônios locais, né? Justamente com o objetivo de desenvolver aquilo que eu falei lá no início para vocês, a questão do vínculo, é, pesquisar coisas do espaço deles, que muitas vezes eles já conhecem, mas não reconhecem a importância, a questão de se apropriar desse espaço como sendo seu, né, cidadão rio-grandino, a própria identidade da nossa cidade e a valorização dos espaços. Dessa forma, buscando também a preservação, né? A gente sabe que existe, infelizmente, né, uma falta de reconhecimento em muitos lugares desses patrimônios que acabam sendo destruídos, pichados. Com a partir então dessa pesquisa, qual era a proposta? Eles tinham que escolher um patrimônio, fazer uma pequena pesquisa, o que é aquele patrimônio, quando foi feito, por quem, qual o objetivo, né, o lugar,
E aí eles iriam criar pequenos cartazes, né? Para nós montarmos um painel, e mais adiante a ideia é para que eles façam maquetes dessas escolhas e elaborar uma apresentação para os colegas, porque eles foram orientados para que fizessem, cada um deles escolhesse um patrimônio diferente para poder apresentar para os colegas depois. Tudo bem até aqui? Bom, então aqui eu Acho que tudo bem. trouxe algumas imagens de alguns trabalhos feitos por eles, tá? Então, é um 8º ano de uma escola pública estadual do Rio Grande do Sul, que se localiza aqui na cidade de Rio Grande, que é a minha cidade, né, onde eu moro e trabalho. Esse primeiro trabalho aqui foi uma pesquisa feita por uma aluna que pesquisou, né, o patrimônio do chimarrão, que é um patrimônio imaterial aqui do Rio Grande do Sul. Então, ali, como eu disse para vocês, ela fez um cartazinho pequenininho, numa folha, né, de ofício, que eles foram orientados a fazer isso, e colocou algumas informações básicas. Junto a essas informações básicas, ela fez uma pesquisa um pouquinho mais complexa, que é o que eles vão apresentar para os colegas. Aqui é só para a gente conseguir montar um painel e colocar à disposição da escola e da comunidade, né, que vai visitar a escola, que passa pela escola, para que eles conheçam alguns dos nossos patrimônios. Aqui na imagem seguinte, ó, elaborado por eles, a gente tem uma capela, que é de um distrito aqui de Rio Grande, que é o Taim. Ele colocou ali algumas curiosidades, né, sobre a pesquisa que ele fez. Tá? Vocês me desculpem se tiver algum errinho, porque ainda não deu tempo de fazer a correção, né, de alguns errinhos ali. Depois nós temos ao lado uma imagem da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que fica aqui na cidade de Rio Grande também, é um patrimônio bem antigo da nossa cidade. No próximo slide, não poderia faltar o churrasco, né, típico aqui do Rio Grande do Sul, e aí o aluno colocou ali a imagem e colocou os benefícios do churrasco, até porque vamos considerar que o churrasco não tem nenhum malefício, né? Só tem benefícios. Aqui a imagem de um outro espaço, né? Uma catedral, a Catedral de São Pedro, que é a catedral mais antiga do Rio Grande do Sul. Aí ele colocou algumas informações ali, onde foi construída, por quem foi construída, por quê, e uma curiosidade. Então, esses são alguns, pessoal, alguns dos trabalhos, né, feitos pelos alunos. Alguns levaram para terminar em casa, né, para me entregar na continuidade. Depois eu posso até disponibilizar para a professora, se ela quiser, a professora Gisele, para mostrar para vocês. Mas são trabalhos que foram feitos na prática, né, pessoal? Vocês estão vendo aí o que foi produzido por eles e a forma como a gente eu fiz esse link assim entre o conteúdo de história que a gente trabalha na sala de aula para um projeto maior relacionado à educação patrimonial, que foi neste momento aqui eu escolhi. Mas como eu falei com vocês, em outros momentos a gente trabalha com outras turmas a questão da educação ambiental e aí a gente vai buscando, né, essas inovações para que eles consigam compreender o conteúdo da história e, junto com isso, eles têm outras alternativas de aprendizagem, de absorção desse conhecimento, da importância, né, do conhecimento histórico e, neste caso aqui, da questão patrimonial, que é uma preocupação bem grande, principalmente de nós, né, que estamos nessa área da história, em função da destruição, da falta de preservação, né, da falta de compreensão de muitos grupos do quanto é importante, né, essa preservação. É muito comum, né, não sei se vocês, mas é muito comum de escutar as pessoas, história é coisa velha, coisa antiga, né, para que a gente quer isso? E aí daí trabalha lá na raiz, né, a importância para que amanhã depois não se tornem adultos que venham a questionar para que a gente está preservando essas coisas velhas. Eles já têm essa compreensão. Gisele.
Obrigada, Luísa. Vou fazer uns linkzinhos com o que a Maria Luísa comentou. Obrigada. Essa discussão a respeito, né, gente, de patrimônio cultural, acho que até no nosso encontro passado eu estava comentando sobre arquitetura e história, e de alguma maneira a gente bateu, né, a funila para uma questão única, que é também, né, pensar esse legado como uma grande fonte histórica que a gente pode utilizar para compreender as organizações sociais pretéritas, né, do nosso passado, as formas de organização econômica também, porque de alguma maneira esses bens materiais eles também são uma resposta, né, para várias perguntas que a gente possa fazer a respeito desse nosso passado. E eu acho que é importante a gente também esvaziar um pouco a noção de que só quem faz pesquisa histórica pode lançar mão, né, utilizar esse tipo de recurso, mas também a gente pode utilizar, perdão, isso em sala de aula, né, e fazer com que os nossos alunos, por meio, né, do que a gente trabalha em sala de aula, reconheçam a importância do patrimônio histórico e do que ele pode nos responder a respeito do que fomos, né? Eu acho que uma daquelas coisas que a gente comentou, inclusive no nosso encontro, já não me lembro se no passado ou no retrasado, a respeito, né, dessa memória coletiva que a gente constrói em cima do patrimônio histórico. À medida, né, a gente hoje chama patrimônio cultural, mas essa vertente, né, que é o patrimônio histórico dentro do patrimônio cultural. À medida que a Luísa ia apresentando esses trabalhos dos alunos, eu fui um pouco me reportando, né, para a minha lembrança da cidade, né? Então, acho que é isso que aciona também. E muitas vezes os nossos alunos, né, gente, no ensino fundamental e no médio, ou desconhecem, né, a existência desse patrimônio, ou se conhecem, não sabem a importância, ou muitas vezes não têm nem a oportunidade de ir nos lugares, né? Isso eu fico pensando, né? Quantos acessam esses lugares, vão até esses lugares, por exemplo. Então, a Maria Luísa estava ali apresentando uma imagem da Igreja do Carmo, por exemplo, em Rio Grande, eu não me lembro mais quantos anos ela tem, mas talvez uns 100 anos, não sei, cento e poucos anos, porque a do Carmo não é tão antiga quanto a catedral, que é a sede da diocese, né, e que é uma das mais antigas do estado, conforme a Maria Luísa tinha dito. Rio Grande é uma cidade antiga, né? Rio Grande é fundado lá ainda na primeira metade do século XVIII. Então, a gente tem ali na cidade algumas construções ainda possíveis da gente ver, que são dos séculos XVIII e XIX, que estão em estado relativamente preservado, e outras já, né, em total deteriorização. Eu vou comentar algumas coisas com vocês agora, e vou apresentar o meu PowerPoint. Prometo também que não é tão longo assim, vocês sabem que eu falo e falo mesmo. Eu juro que eu dei uma diminuída depois dos comentários que vocês disseram que eu fui longa nas altas aulas, então eu juro que eu dei uma diminuída, mas sempre aparecem umas coisinhas a mais. Então, por gentileza, tá? Sejam meus interlocutores. Maria Luísa, fique muito à vontade, tá bom também de me interromper, de fazer perguntas. Eu espero que vocês curtam. Eu queria apresentar algumas coisas que dialogassem um pouco com o que a Luísa está apresentando. Então, fazendo um link aí com o que a Maria Luísa estava comentando, gente, eu vou tomar uma aguinha, porque isso aqui é aula o dia inteiro. Vou fazer um pouco de link com o que a Maria Luísa comentou. Eu não quero ser repetitiva nem com o que ela comentou e nem com o que a gente tinha comentado em alguns momentos. Então, eu pensei em discutir outras questões relacionadas a conceitos-chave de história e que a gente pode trabalhar na sala de aula com os nossos alunos, né? Tanto no ensino fundamental como o ensino médio. E aí, ampliando, né, para os outros cursos que também nos assistem, o que a gente pode aproveitar? A gente, quando trabalha história, a gente trabalha sempre em cima de alguns elementos, né? Que é a ideia do tempo histórico, isso é fundamental para um historiador, por mais que a gente procure hoje entender muito mais processos, contextos, né, do que uma data baliza marcada ali, uma data que eles tenham que decorar, né? Por mais que a gente faça isso, não existe história sem o tempo, né? Então, a história também é a datação, é a representação de um determinado momento. Então, a gente precisa voltar nessa questão. E por mais que a gente questione a ideia de uma história factual, a gente também tem, numa cadeia temporal, alguns eventos históricos que são fundamentais para a própria
constituição de uma identidade de um país, da compreensão da nossa existência e tudo mais. Então, alguns fatos, o que a gente pode pensar é não contar o fato pelo fato, né? Não simplesmente dizer, aconteceu tal coisa, mas pensar nas relações que aconteciam, né, e que eram contemporâneas àquele fato que levaram ele a acontecer, né? Então, toda uma relação que se estabelece ali e também, de alguma maneira, o que esse fato gera na sua sequência. Então, não simplesmente contar ele por contar. E a ideia mesmo, né, da gente pensar em algumas personagens históricas, né? Quem são essas criaturas que, de alguma maneira, a gente elege lá para representarem ou para serem tomadas como referência dentro da história de um determinado lugar. Então, voltando ao que eu estava falando, tempo é fundamental, né? Então, a ideia do tempo de curta duração, do tempo de longa duração, tão trabalhado lá pelos analistas, né, pelos mas principalmente pela segunda geração, ali da qual faz parte o Brodel, né, que nos deixou um legado de discussão sobre a ideia desse tempo de curta e do tempo de longa duração. E, além da ideia do tempo, né, a própria ideia do fato histórico, que é fundamental, e essa ideia, né, do sujeito histórico. E aí se amplia muito mais também, né, assim como a ideia do fato deve necessariamente estar conectada ali, né, conectado com outras questões, a questão da organização desse sujeito histórico também. Então, se existe lá vamos pensar em alguém que a gente conhece muito, que vai aparecer daqui a pouco aqui, um Tiradentes, o que havia naquele contexto de vida que permitiu que uma figura como Tiradentes, numa determinada situação, aparecesse, né? Então, acho que pensando nisso, quais são esses outros sujeitos que estão no entorno e que ajudam a construir essa figura, inclusive do Tiradentes, na sua própria época e depois, né, quando ele é alçado à figura de um herói nacional e tudo mais, né? Então, a gente, como historiador, quem estiver fazendo história aqui, fazendo curso de história, né, não é um bacharel em história, é um licenciado, mas também desenvolve pesquisa, né? Então, o que a gente faz? A gente, né, pergunta, questiona, se apodera de determinadas fontes e torna aquele material possível material de reflexão para nós. A gente se debruça sobre o material e pergunta para aquele material, né? O que a gente precisa ouvir, o que a gente quer ouvir, o que ele pode nos dizer. Então, a gente faz toda uma reflexão em cima de um determinado material, das chamadas fontes históricas, que são as mais plurais possíveis, né? Algumas materiais, as chamadas, e algumas delas fontes oficiais, outras nem oficiais, e algumas nem materiais. Hoje a gente também tem um filão, por exemplo, da história oral, eu não vou nem discutir isso aqui agora, mas é um filão, né? E aí a gente vai fazer problematizações, interpretações e análises desses registros, e aí vai produzir alguma coisa em cima disso. Eu sempre lembro que eu pesquisei, quando eu fiz mestrado em História, tão atrás quanto a minha graduação, eu pesquisei um período específico da história do Rio Grande do Sul, mais especificamente da minha cidade, e eu me lembro que nas fontes que eu buscava, de alguma maneira, registros daquilo que eu estava pesquisando, que se tratava principalmente dos casos de mortalidade, de morbidade, das doenças mais frequentes no Rio Grande do Sul do final do século XIX, e as formas de tratamento dadas pelo serviço público, né, de forma geral, naquele momento, na transição ali do Império para a República. E eu me lembro que eu precisava, de alguma maneira, pensar que cidade que era aquela em que as doenças se propagavam, né? Como é que o poder público olhava para aquilo, né? Como é que funcionavam as quarentenas, as limpezas e um monte de coisas, e aonde é que eu ia buscar esses registros, que podia ser desde um hospital, né, a registros oficiais do próprio governo, da prefeitura, pensando nesses casos de algumas epidemias, por exemplo. E aí também da própria cidade, que cidade que era essa, como é que ela se apresentava. E eu me lembro que na época havia um colega que pesquisava exatamente o mesmo período para o mesmo local, e o olhar dele era outro, era pensar essa cidade que também era efervescente, era uma cidade naquele momento importante para o Estado, rica para o Estado naquele momento, e que experimentava o teatro, gente da Argentina, do Uruguai, vinha se apresentar na cidade e tudo mais, e ele olhava para isso. Então, as fontes que ele foi buscar eram as fontes das companhias teatrais que chegavam na cidade, o que aquilo trazia de brilho, de glamour
para a cidade. E eu olhava o lixo, o cemitério, a rua suja. Então, nenhum dos dois contávamos mentiras sobre a cidade, mas a gente tinha focos e olhares sobre um mesmo lugar. Resumo, né? O historiador busca nas fontes assim várias respostas, de alguma maneira, né? Ele se debruça sobre ela para o tema que ele está desenvolvendo, e ele problematiza essas fontes, né? Ele vai lá e questiona, né? Tenta minimamente buscar algumas respostas, né? E aí, como se a gente estivesse fazendo uma espécie quase que de quebra-cabeças para tornar possível, né, a identificação desse passado humano. Aqui a gente tem uma imagem que mostra uma pessoa trabalhando com a transcrição de um documento, que é bastante difícil, aliás, tem uma disciplina nos cursos de quem faz bacharelado, principalmente, que se chama paleografia, que é o estudo, né, das escritas mais antigas, que é para trabalhar com uma documentação mais antiga. Tem instituições no Brasil que trabalham bastante com essa documentação, inclusive mais antiga, de pesquisa, né? Então, as fontes, elas são as mais diversas. E aí, segundo Bloch, né, é quase infinita a diversidade desses testemunhos históricos. Tudo quanto o homem diz ou escreve, tudo quanto fabrica, tudo em que toca, pode e deve informar ao seu respeito. Tudo, né? E vocês sabem que eu tenho trabalhado ultimamente, depois que eu fiz letras, com ficção histórica. É tão interessante como também abriu assim, um outro horizonte para pensar a literatura contemporânea ao fato como uma fonte e também uma leitura diferente da história, né, com uma outra moldura por meio da ficção. Obviamente que é uma outra análise, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Então, é interessante a gente olhar para as pessoas que desconhecem o trabalho do historiador, né, o quanto a gente pode identificar essas diversas possibilidades e como é que a gente pode trabalhar isso com os alunos. Então, se é rico para o pesquisador em história, é muito rico para a gente levar para a sala de aula também, para eles se tornarem curiosos. Os nossos alunos são curiosos. Então, se a gente leva essas curiosidades, também, acende uma luzinha lá no nosso fim do túnel. Então, a gente pode trabalhar, né, por exemplo, com restos de esqueletos de casas, objetos de uso doméstico dos mais variados, como vestuários, desenhos, peças de cozinha, livros, cartas, obras de arte, filme, escultura, pintura, fotografia, música e um monte de coisa. Então, eu sempre, quando eu estou dando aula, assim, eu dou aula para o ensino médio também, e que eu levo, assim, uma fofoca, mas alguma coisa que acrescenta, né? Tipo, gente, vamos trabalhar, assim, ó, como é que era a comensalidade, os hábitos de alimentação naquele momento X da história, né? Que eu trago para eles, por exemplo, uma receita, né? Tem uma receita que é muitíssimo interessante, bem do final do medievo, início da Idade Moderna, uma receita portuguesa, dos primeiros embutidos que eram produzidos. E essas coisas de pensar nessa doçaria portuguesa que tanto influenciou o Brasil, essas receitas que são tradicionais, pensar nisso e trazer essas questões se torna também mais rico e é para a gente ver eles entendendo a história para uma outra coisa, por um outro viés que não é só, né? Eu acho os livros didáticos, a maioria hoje, bem melhores, né? Mas não só o livro didático, né? Então, acho que é um papel da gente, e aí vale por as nossas várias formações, ter o livro didático como uma referência, mas a gente ter, né, gente, um repertório de coisas que a gente possa trazer para os nossos alunos e que instiguem eles a pensar para além da caixinha e da informação do livro didático, né? Então, quer ver eles ficarem interessados, eu levar minha lupa, né, para a sala de aula e pensar em fragmentos de jornal, em cartas do século XIX, para pensar esse Brasil Império, por exemplo. Nossa, é assim, uma maravilha, porque eles ficam horrorizados com o impacto das letras, daquelas letras diversas que eles têm. Então, trabalhar os processos de transcrição, e aí não só para eles verem, né, como é que o historiador faz esse trabalho, mas para eles identificarem naquele documento ali o que tem da história brasileira. Tem um documento que eu trabalhei uma vez com eles, eu acho até que eu separei ele aqui, se não me equivoco, que tinha numa revista antiga, que era da Biblioteca Nacional, essa revista, e atrás eles sempre colocavam uns documentos com a transcrição do documento, e tinha um documento que eu sempre trabalho, que é interessantíssimo, que é quando os Estados Unidos reconhecem a nossa independência. E aí, então, é esse documento chegando ao Brasil, reconhecendo a independência brasileira. Então, é uma fonte oficial.
trabalhar com iluminuras. Gente, hoje em dia a gente tem, por causa da tecnologia, um acesso impressionante a sites franceses, mesmo que a gente não domine a língua, para quem não domina o francês, né, a gente vai lá tateando realmente, né, vai dando uma olhadinha, o que tem de iluminuras, de trabalhos interessantíssimos para quem está trabalhando em Idade Média. Então, para a gente descrever as relações no medievo, né? Uma das iluminuras que aparece ali diz respeito ao trabalho, né, dos servos no feudo, e a outra iluminura é para a gente pensar aquele momento da Idade Média, que já é abaixo da Idade Média, né, no auge da criação trovadoresca, do trovadorismo, as canções, né, desenvolvidas no medievo. Para quem trabalha com letras, que está aqui comigo, literatura, eu já dei aula há muitos anos também de literatura, é, nossa, o que a gente consegue pensar ali nas várias cantigas, né? Cantigas de amor, de escárnio, de maldizer e de amigo, elas são maravilhosas, e aí quando a gente cruza as informações, né, de trabalhar a iluminura e trabalhar essas cantigas, a gente entende aquele medievo também que sai da decorar o que é o feudalismo e vai para uma outra esfera, para a gente pensar essa cultura do período medieval, que às vezes é tão negligenciada, né? E tem tanta coisa maravilhosa para a gente pensar também a Idade Média. Então, essas fontes históricas, né, elas podem ser utilizadas não só pelos historiadores, né, mas elas podem ser também utilizadas pelos alunos da gente. Então, se torna uma ferramenta para a gente estimular esse imaginário do aluno na aprendizagem histórica, do meu ponto de vista, né? Porque a gente dá ali como eu digo, um duplo twist carpado e cai numa coisa mais interessante para eles, né? Então, a presença de outros mediadores culturais, como os objetos da cultura material, conforme até a Maria Luísa estava comentando, visual ou simbólica, que ancorados nos procedimentos de produção do conhecimento histórico, possibilitarão a construção do conhecimento pelos alunos, tornando possível imaginar, reconstruir o não vivido diretamente por meio de variadas fontes documentais. Então, a gente faz o aluno mergulhar nesses outros universos. Está aí uma das cartas, tá? Então, olhem só, para eles, gente, isso aqui é algo muito diferente. Esse ano eu estava trabalhando numa das aulas no segundo ano do médio, se eu não me equivoco, segunda série agora, segunda série do ensino médio, e eu estava trabalhando período regencial, que vamos combinar, né? Não é bolinho, mas tem, graças ao bom Deus, tem as revoltas do período, né? Balaiada, sabinada, cabanagem, farroupilha, malês. E aí tem a criação de uma tal de Guarda Nacional lá durante a regência trina permanente, é a criação lá pelo Feijó da Guarda Nacional. Gente, daí uma amiga que tinha um avô mais abonado, o avô dela era da Guarda Nacional e ele recebeu lá os títulos do Império. E ela ia botar fora esses papéis. Eu digo, como assim? E ela me deu essas cartas. Gente, os alunos vendo aquilo, achando aquilo, eu também, né? Absolutamente maravilhoso. Então, para a gente pensar assim, ó, essas documentações, elas nos ajudam a, primeiro, criar esse elo, né? De hoje com o ontem, e eles entenderem, isso aqui existiu mesmo. Não é só decorar a Guarda Nacional, né? Mas eu entendi que alguém recebeu esse título, alguém usufruiu desse título da Guarda Nacional, né? Para bem ou para mal, né? Essa milícia paralela dentro do Império, né? Então, dá para a gente trabalhar com leituras de jornais e de revistas, isso é muito interessante, né? Para ensinar os nossos alunos a interpretar, a comparar, né? A comparar informações. Tenho 2 fragmentos de jornal que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu separei, que falam a respeito da revolta da Chibata. E aí são 2 jornais com olhares diferentes sobre a revolta da Chibata. Isso é legal também. Então, para os meus alunos aqui do curso de letras, é tão legal fazer um projeto com história, né, para pensar leitura e interpretação desse tipo de material também, né? Então, aqui a gente tem alguns jornais de época, só para a gente pensar como fontes possíveis de história. Olha só, a carta do Arthur Bernardes para o Monteiro Lobato, uma discussão política de época. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Então, é uma carta do início do século XX, né? Então, pensar essas discussões
políticas daquele momento, né, lembrando da importância da figura do Monteiro Lobato para a literatura, e aí não vou entrar em seara de outras discussões, mas também de projetos políticos, né, de levantar a bandeira relacionada à defesa do petróleo brasileiro e outras tantas. Então dá para a gente pegar esses documentos e até entender. Então, a gente tem o Lobato, a figura do escritor, né, importante, mas a gente tem o Lobato, né, um locutor interessante para pensar a política brasileira naquele momento, e outras questões que a gente possa querer discutir a respeito do Lobato. Esse é o documento que eu estava falando para vocês lá, né, que fala exatamente, né, está no Arquivo Público do Estado de São Paulo, e que fala exatamente sobre os Estados Unidos, a partir daquele momento, estarem fazendo o reconhecimento da nossa independência, né? Então, vejam, um documento de 1824. Muito próxima ali à data da independência, né? Uma outra coisa, hoje eles não fazem mais diários como a gente fazia, quer dizer, eu, né, fazia quando eu era mais nova, mas eles têm outras formas de registros, alguns até fazem, né? Como é que eles registram essas relações que se estabelecem entre eles? Mas os diários antigos, né, gente, os diários antigos são uma grande fonte de pesquisa também. Estou tentando agora lembrar especificamente. Um pouco eu me lembro, tá? O nome de um livro do Peter Gay. Me fugiu o nome do livro, daqui a pouco eu me lembro, o nome do livro do Peter Gay, que fala um pouco a respeito dessa burguesia dos séculos 18 e 19 e o quanto ele pôde identificar desses comportamentos sociais por meio de uma das fontes que ele mais utilizou, que foi a revelação dos jornais, né? Aqui estão os dois jornais da revolta da Chibata. Para quem não lembra, foi uma revolta feita por um marinheiro negro, João Cândido, contra os maus tratos, os baixos salários, as condições deploráveis dos marinheiros negros, muitos, depois da abolição da escravidão em 1888, sem emprego, acabaram vendo na Marinha e nas outras forças armadas, mas principalmente no Exército, no caso, na época, né? Mas principalmente na Marinha, um recurso econômico interessante. Só que os maus tratos e os castigos físicos eram impressionantes, por isso chamado também de revolta da Chibata, uma revolta contra esses castigos. E aqui a gente tem dois fragmentos de jornal que vão falar sobre a revolta. Numa é uma descrição, né, de quem era essa figura do João Cândido e do que estava acontecendo, e na outra como se fosse uma pequena entrevista falando dos objetivos e do que o João Cândido queria. Então, olha só, o deputado José Carlos de Carvalho esteve ontem a bordo de um dos couraçados e voltando narrou à Câmara o resultado de sua intervenção, não tendo conseguido dos marinheiros a desistência de sua atitude revolucionária. Trouxe de bordo um ofício dos revoltosos em que pediam como condição para desistirem das atitudes assumida a abolição de castigos e a anistia desde logo, e a melhoria da alimentação. Este é um dos noticiários. O outro. Na verdade, João Cândido, é que você tem vocação, está provado. Já pode dizer que comandou uma das mais formidáveis divisões de couraçados do mundo, pelo menos em valor de unidades. Isso não vale nada, retrucou ele. Vale saber que as carnes de um servidor da pátria só serão cortadas pelas armas dos inimigos, mas nunca pelas chibatas de seus irmãos. Não nos queixamos tanto do trabalho que nos fadiga e chega mesmo a matar muitos, da miséria que ganhamos. Aqui não se vem para encher o bolso, mas para servir a pátria, que não é só com guerras que a gente por ela trabalha. Queixamo-nos principalmente da chibata. E nervoso, torcendo os dedos com calor entusiástico, e seu estilo falou: a chibata avilta é castigo para animais ou escravos. O soldado é um pouco mais do que isso. Então vejam, tá falando, os dois estão falando da revolta da chibata. O teor, a forma de construir, a identificação do que é aquele momento que eles estão passando, tem uma outra narrativa. São diferentes essas narrativas. Então, até trabalhar com os nossos alunos o quanto os jornais ou as narrativas, sejam elas quais forem, e principalmente nas fontes que a gente tem hoje, podem, inclusive pela maneira que se posicionam e que falam, definir muitas vezes e nos impelir a acreditar mais nisso ou naquilo, né? Então, é uma coisa legal da gente trabalhar. Ainda pensando em leitura de jornais, aqui sempre que eu trabalho com escravidão, eu faço questão de fazer um levantamento com eles de como os jornais apresentavam a escravidão, né, gente? É uma coisa absurda. Então,
com relação às pessoas escravizadas fugitivas, né? Então, ali havia gratificação por capturar, vou utilizar o termo da época que está ali, tá? Escravos fugidos, e aí vão fazendo uma identificação física dessa pessoa e prometendo, então, ali uma bonificação se encontrasse a pessoa, né? Então, protesta-se contra quem lhe der canto, lhe der guarida, e aí vai se dizendo um pouco a respeito das características da pessoa, tanto num quanto no outro, né? Mesma coisa aqui. E no outro é a venda explícita, né? Da ideia daquilo mesmo, do tratamento da pessoa escravizada como um objeto, né? Vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos, tratar a Rua da Quitanda, número 20. Então, acho que os jornais nos ajudam a nos aproximar da miséria humana que foi a escravidão. E eu acho que, de alguma maneira, mostrar, né, entender que não é simplesmente eu dizer lá no meu livro, havia escravidão no Brasil, mas discutir com eles essas formas bastante duras da escravidão, como é que elas se apresentavam, por exemplo, nos jornais, né? Tem um conto do Machado de Assis, que eu também trabalho, que eu acho que vai ao encontro, ele encaixa com isso, né? Que se chama Pai contra Mãe. Então, para quem é de letras, e para quem é de sociologia, a gente é um grande tratado para pensar a sociedade brasileira do 19. E para quem diz que Machado de Assis não era um crítico à escravidão, vai ter que reler Machado de Assis. O Pai contra a Mãe assim, eu não vou dar spoiler, mas é um conto que, assim, que nos coloca no lugar para entender o que era esse Brasil da virada do 19 para o 20, da segunda metade do 19. O que era a condição de uma pessoa escravizada e o que também era a condição de miséria e de pobreza dessa população branca, porque a gente fica pensando, né? O que os brancos pobres faziam? Como é que eles viviam se tu tens o trabalho escravizado? O que eles ganhavam? De que maneira que eles conseguiam sobreviver? Qual era o espaço de trabalho para essa gente? E o Machado deixa isso muito claro ali, no Pai contra a Mãe, do horror da escravidão e da miséria e da pobreza das pessoas brancas naquela sociedade. Vale, gente, olha, vale muito, chama-se Pai contra a Mãe. Tá? Quem tiver tempo, eu acho que é um recurso legal de trabalhar, e quem é de literatura, né, gente, é um conto, assim, do Machado absolutamente brilhante. E aí, imagens, né, gente? Vale de tudo um pouco: pinturas, mosaicos, amuletos, adornos, e aí, mais contemporaneamente, né, cinema, cartoon, quadrinho, fotografia. Volto a dizer, olhem só, estou trabalhando o tema da escravidão, bora lá, né? A gente já tem no final do 19 o recurso da fotografia. Essa fotografia, se eu não me equivoco, foi uma que foi utilizada uma vez numa questão do Enem, que falava sobre a identificação da pessoa escravizada, como é que ela era identificada na rua, né? Então, uma das questões era os pés descalços, né? A pessoa escravizada não podia utilizar, por exemplo, sapato. Então, foi mostrando uma realidade ali, né? Essas pessoas brancas que, para mostrarem o seu poderio e mostrarem o quanto elas podiam comprar coisas e pessoas, elas vestiam as pessoas escravizadas que elas possuíam, que tinham, né? Com roupas melhores possíveis, para mostrar o poder que ela, branca, tinha, e de, inclusive, pagar aquele tipo de vestimenta para o seu escravizado, né? Aqui, imagens da Guerra do Paraguai, imagens, nossa, dos dirigíveis, né, dos primeiros que a gente tem no mundo, e aí muito pensar, né, por exemplo, nessa virada do século XIX para o século XX, na Belle Époque, né, no início dos processos das vanguardas, o quanto isso chega ao Brasil, quem é, né, o Santos Dumont nesse contexto, por exemplo, nossa, dá muito, né, para a gente pensar. Segunda fase da Revolução Industrial, novas tecnologias pingando por aí, por todos os lados, e acho que a gente não pode se furtar de falar da pessoa do Santos Dumont, né, um gênio que a gente teve, e de pensar essa figura aí na história brasileira. E a fotografia nos dá também vários outros recursos, né? O quanto a fotografia era um evento social, né? As pessoas ficavam ali paradas para aquele momento, juntavam uma grana para aquele episódio ser registrado. Então, a gente pode pensar nessas relações sociais, como é que elas eram compostas, onde ficavam homens e mulheres nessas fotografias, como é que elas se vestiam, qual era a moda de uma época, né? Todos esses questionamentos a gente pode fazer dando a nossa aula. Observem, né, mimosos,
não havia sorriso nas fotografias quase, né? Isso é uma coisa mais contemporânea. A fotografia geralmente era de uma seriedade, sem movimentação nenhuma, inclusive para não desfocar aquela fotografia. E os registros vários que a gente tem das cidades, das condições de vida, né, que quem pensa, por exemplo, a formação e a organização das primeiras cidades brasileiras, né? Então é legal fazer, inclusive, nesses itinerários que a gente tem para o ensino médio. Eu tenho desenvolvido um itinerário com registro de imagens, né? Então, vai desde as pinturas, a gente vai percorrendo assim, a história por meio das pinturas, e a gente chega num determinado momento, né, nas fotografias, e depois nas fotografias mais contemporâneas. Pensar assim, nos registros da memória do coletivo sobre a cidade propriamente dita, nessa mudança da própria cidade, com o passar do tempo, e dos nossos registros mais afetivos também, de cada um. Eu sempre lembro do livro da Ecléa Bose, que se chama Memória de Velhos. Eu adoro esse livro, que é o registro, né, da cidade de São Paulo, das mudanças da cidade de São Paulo, pela história oral e pelas imagens da cidade que vai se modificando. Então, é tão legal fazer isso, pensar, trabalhar memórias. E aí, depois que eu faço tudo isso, assim, isso demora um trimestre, né? Eu peço para eles registrarem espaços da vida deles que eles gostariam de guardar na memória, né? Assim, para o resto da vida. Então, seja da escola, seja da casa, seja do quarto. Isso para quem é mais velho, eu não sei quantos anos vocês têm, né? Alguns aqui 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos. Mas eu acho que a gente vai ficando mais velho e tem coisas que a gente só lembra porque existem as fotos, né? Quem é que sabe como é que era quando tinha 20 anos, quando tinha 5 anos? A gente só sabe porque a gente vê a foto. Então, é um registro de nós mesmos. Então, esse exercício que eu faço com eles, né, de pensar que a história é um pouco isso. A gente sabe dela porque a gente busca registros, e a gente vai saber de nós porque a gente tem registros, né? Então, de como eu era. Por mais que eu conviva com a Maria Luísa, que está falando aqui com vocês também, porque nós fizemos graduação juntas, a gente entrou lá com os nossos 17, 18 anos, já se passaram 30, para não dizer mais, e a gente se vê frequentemente, mas provavelmente se não houvesse as fotos, a gente não saberia nem mais como nós fomos há 30 anos. Né? Então, a foto, ela é um grande documento que nos ajuda a muita coisa. Então, a gente recompõe uma história que é nossa e que é da humanidade como um todo. Imagens como essas, né? Para a gente pensar o horror do que foi o nazismo e a morte de milhares de judeus, né? Numa história mais recente, o que foi o grande atentado do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Então, são as várias fontes, né? Vou pular aqui para não ser tão demorado, vou até olhar a hora, que eu prometi que eu ia parar de falar e vou parar. A própria construção do mito de Tiradentes, né? Então, a gente pode pegar as imagens que foram construídas da imagem, da figura do Tiradentes, colada naquela ideia da figura de Jesus, né? De uma figura que se torna barbuda, numa metamorfose quase que para criar o que o José Murilo de Carvalho falou lá na Formação das Almas, que é um livraço sobre história brasileira, sobre o Jesus cívico, tá? Aí aqui a gente tem outras imagens da criação dessa figura. Eu não sei se vocês já repararam, mas nas análises a gente sempre vê, né, essa composição do Tiradentes esquartejado, a própria imagem do Brasil, dessa nacionalidade que se constrói, formando uma espécie de mapa do Brasil com o corpo esquartejado. E aí várias outras imagens, vou passar agora rápido sem comentar, que a gente pode trabalhar também como o grande quadro do Pedro Américo sobre a independência, também do próprio Pedro Américo, né? A figura do Dom Pedro II, né? Como o imperador do Brasil, os registros do Vitor Meirelles sobre a primeira missa brasileira, quem é que está ali, as fotografias das plantações de café, para a gente entender a importância do café para a República Velha, a República Oligárquica Brasileira. Então, terras e terras de produção de café, registros de jornal com o levantamento, por exemplo, das centenas de sacas que eram embarcadas, França, Alemanha, Áustria, etc. Né, o crescimento de São Paulo em decorrência dessa riqueza, aqui, né, do Arquivo Público de São Paulo, é a imagem do que era a Avenida Paulista e do que se tornou. Então, esse jogo do ontem e do hoje, eles adoram também, dá muito para a gente pensar nessa composição, na importância de São Paulo. Ainda sobre a história brasileira, né, gente? Tem muita coisa legal.
tenho produzido pela TV Câmara 25 episódios de 10 minutinhos dos chamados Construtores do Brasil, e esse outro bem 10 para trabalhar com o ensino fundamental, Dom João no Brasil, quadrinhos do Dom João Carioca, feitas pela Lilian Schwartz, né, que faz uma geral sobre a história brasileira. Eu até deixei o link ali, eles têm duração de 5 minutos, eu ia passar, mas eu falei horrores, então não vai dar tempo. Então, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar esse material, tem esse link, é bem interessante para trabalhar a história do Brasil, né, porque faz uma narração bem legal, assim, meio com desenhos, mas também com imagens de época, então dá para a gente fazer esse diálogo. Tá aí, ó, fiz só um cortezinho, né, para vocês terem uma ideia, fiz um recorte, colei aí, só para vocês terem uma noção. Então, vou deixar de falar, tipo, horrores, e deixa eu ver se eu acho vocês aqui agora. Ok. E então, assim, a gente tem vários recursos, voltei, vários recursos possíveis, né, para a gente utilizar em sala de aula, é uma pluralidade de coisas. E dá para, e aí, assim, ó, para quem é da pedagogia que está aqui, muito obrigada por estar, tudo isso pode ser utilizado também nas séries iniciais. Eu trabalho numa instituição que, para minha sorte, trabalha com história desde a educação infantil. Eles vão acompanhando ali a história ao longo da trajetória. Eles criam com os alunos uma personagem chamada Mur, M-U-R, e o Mur é uma criança na pré-história, junto com eles na pré-escola, né, na educação infantil. Então, tudo que o Mur vai aprendendo de lidar com o coletivo, as aprendizagens todas que ele vai, né, tateando ali, inclusive o aprendizado da pintura, da pré-história e tudo mais, eles pintando. Então, é um universo grande de coisas que a gente pode também desenvolver em sala de aula. Numa mostra de ciências e do conhecimento que teve agora há pouco tempo, a discussão era sobre a água. Então, para pensar as questões que a Luísa falou, inclusive, sobre o meio ambiente, né? Como é que as civilizações aproveitaram o recurso hídrico em lugares, por exemplo, que às vezes eram muito difíceis de acesso, né? Então, como é que o Egito aproveitou, como é que eles criaram canais e processos de canalização, né? Como é que eles ampliaram a área em que a água do Nilo podia, né, ir também para de forma horizontal e não só subindo o rio verticalmente, como é que os gregos fizeram isso, como é que os romanos, ao construírem os aquedutos, né, como é que os incas fizeram isso, né, a gente a aproveitar, né, de fazer a utilização das montanhas ali de forma escalonada, né, e utilizando as chamadas estruturas de degraus ali, né, terraços, né, então, um tema, né, então, acho que era Shaduf, se eu não me engano, que os egípcios utilizavam para a extração da água, né, e várias coisas. Então, como é que a gente pode aproveitar um tema, água, né? Como é que a gente pode aproveitar isso? Então, várias coisas, a gente pode desenvolver milhões de coisas, e eu acho que sair um pouco dessa ideia, essa noção básica só do livro didático, né? E eu acho que, em parte, né, gente, a gente consegue fazer isso também quando a gente aumenta o nosso repertório, né? Acho que é trocando ideias, assim, com colegas, vendo o que deu certo com eles, o que deu certo com a gente, o que a gente pode ler, o que a gente pode trazer. Vou finalizar com a última coisa. Esse livro foi um dos últimos livros que eu trabalhei agora em literatura nas minhas pesquisas pessoais. Se chama O Crime no Cais do Valongo, de uma escritora chamada Eliane Alves Cruz. Para quem é de letras, para quem é de história, para quem é de sociologia, para quem é de pedagogia, vale para todo mundo. Excepcional. Conta uma história, narra uma história do século XIX sobre pessoas escravizadas numa casa, uma pensão que eles trabalhavam, para um homem que aparece assassinado, simplesmente aparece assassinado. Então, o crime do caso do Valongo primeiro, tentar identificar quem matou aquele homem, tá? Só para vocês pensarem rapidinho aqui comigo. Mas o maior crime do Cais do Valongo qual era? A chegada das centenas de pessoas que entraram pelo Cais do Valongo no Rio de Janeiro escravizadas, né? Então ela faz um jogo ali com as palavras. E o livro é muito interessante e ela se inspirou um pouco no que aconteceu em 2011 nessa região, quando o Cais do Valongo foi redescoberto, né?
na reformulação e na reconstrução do Cais Maravilha, no Rio de Janeiro, né, quando estava se recompondo o lugar. Vale e muito a leitura. Então, esse livro eu também tenho trabalhado com meus alunos do ensino médio, para pensar a escravidão no Brasil, né, com história. Eu peguei um livro de literatura, esse aqui, O Crime no Cais do Valongo, e ela começa com a identificação da morte desse senhor, esse cara que está aqui, o nome dele é Bernardo Lourenço Viana, e é interessante porque esse crime realmente aconteceu e esse cara existe. Então, ela vai criando a ficção em cima de elementos, elementos reais, né? Se é que dá para a gente pensar nisso, né? O nome do livro é O Crime do Cais do Valongo, e a autora é Eliana Alves Cruz, tá? Ela tem, a editora é Malê. Ela tem um canal agora, um canal, não, na verdade, ela faz um programa, acho que na TV Brasil, se eu não me engano, de entrevistas, e ela tem outras obras. Não vou lembrar do nome de todas, tá? Mas uma delas que eu gosto muito, que eu acho que é antes dessa aqui, se chama Água de Barrela. Água de Barrela. Água de Barrela é fenomenal também. São gerações de mulheres negras. Então, ela vai trabalhando como se fosse quase uma genealogia familiar literária, por meio de uma história ficcional, desde o século XVIII até os dias atuais. Muito lindo. E o outro, Nada Não Falo de Ti, que eu já não soubesse, uma coisa assim, se eu não me engano é esse o nome, também da Eliana Alves Cruz. São os 3 dela que eu li, né? Mas parece-me que tem 4, alguma coisa do gênero. Já tem um quarto que eu não cheguei a ler ainda. Luísa, queres falar? Levantaste a mão? Alguém quer mais fazer algum comentáriozinho? Fazer alguma pergunta, gente? Fiquem muito à vontade. Gisele, está me escutando? Tá, então, assim, rapidamente, eu fui anotando algumas coisas conforme tu foi falando, e aí eu gostaria, né, só de salientar ao grupo que está aqui, tu fez um comentário lá no início sobre a minha fala, sobre os alunos não conhecer os espaços de memória, e isso é muito importante, pessoal, porque a gente não tem noção, né? Muitas vezes a gente não tem noção do quanto os nossos estudantes, especialmente os estudantes da rede pública, não têm acesso aos espaços, né? A esses espaços de memória que eu, por exemplo, apresentei para vocês. Alguns dos meus estudantes ali pesquisaram, por exemplo, a Catedral de São Pedro, como eu falei para vocês, que é a mais antiga do estado, que fica ali no centro da cidade, a minha cidade é uma cidade pequena, e alguns ali pesquisando, mas eu nem conheço, eu nem sei onde fica, e fica num lugar central da cidade, entendeu? Ou porque eles realmente não costumam frequentar o centro da cidade, ou porque nunca foi mostrado a eles aquele lugar como um lugar de memória, um lugar histórico, um lugar importante para a nossa história, né? Então, é bem surpreendente a gente saber que os nossos estudantes, os nossos jovens, não conhecem esses espaços. Eu lembro de uns anos atrás aí que eu trabalhava com alunos da educação de jovens e adultos, e nós temos aqui em Rio Grande a chamada Noite dos Museus, né? Nós temos vários museus aqui no centro da nossa cidade, e nós conseguimos nos organizar para levar esses estudantes. Pessoal, vocês não têm noção assim da surpresa que eu fiquei de ver alguns estudantes assim encantados com alguns museus, assim, porque eles puderam entrar gratuitamente, circular pelos museus. Alguns não queriam sair de dentro do museu, tinha que ir embora, o ônibus ia nos deixar e eles simplesmente, não, professora, só mais um pouquinho, porque eles nunca tinham entrado naqueles espaços, né? Então, o quanto é importante a gente destacar essa questão da preservação da memória e tentar, de alguma forma, fazer com que eles alcancem esses espaços. Hoje, né, a questão dos museus virtuais, né, também é uma possibilidade deles conhecerem espaços que eles não têm acesso. A questão da curiosidade dos estudantes, que a professora Gisele também falou, do quanto os nossos estudantes eles são curiosos, eu também estou desenvolvendo um projeto na escola, que é a construção de um museu da escola. Porque o ano passado nós fomos o diretor, na verdade, foi mexer numa sala, que ele ia trocar alguns espaços lá, e nós descobrimos uma riqueza de material da história da escola impressionante, porque a escola que eu trabalho ela era chamada Escola Polivalente,
E aí eu digo, bom, acho que agora é o momento da gente construir a história da nossa escola. E aí, junto com algumas turmas, a gente vem fazendo pesquisas, juntando esse material, e o quanto eles ficaram curiosos, saber, tá, mas hoje não é mais polivalente, mas o que que era o polivalente, né? E aí eles foram atrás, isso faz parte da história do nosso país também, da construção de algumas escolas polivalentes, que foram feitas em outros lugares, tá? E aí nós estamos fazendo a construção desse museu na escola, e isso tem despertado a curiosidade deles em função dos equipamentos que foram encontrados, documentos, fotografias, como a professora falou ali, muitas fotografias da escola, muito fotografias antigas, assim, que mostram momentos da história da escola, de coisas que a escola fez, que fazem parte, obviamente, da história da cidade. Por exemplo, a nossa escola ela foi muito importante para as bandas, né, como festival de bandas aqui. E aí a gente já entrou numa outra questão, né, que eram os grandes festivais de bandas que nós tivemos aqui na cidade. Então era isso, assim, só queria destacar algumas coisas que a professora falou ali, que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz realmente na prática, em sala de aula, né, e que calhou bem, assim, coisas que a professora falou que eu desenvolvo, né, dentro da escola, na sala de aula. Era isso. Então, gente, se alguém quiser fazer alguma perguntinha, colocar alguma coisa da sua experiência, eu vou finalizando, só vou finalizar com o que eu comentei, que eu não lembrava, a idade vai chegando. Esse é o livro do Peter Gay, que eu comentei, tá? Que ele trabalha com os diários e etc. É maravilhoso, ele vai fazendo uma leitura e uma investigação da vida amorosa da sociedade da classe média nesse período da Rainha Vitória até Freud. Então, o livro se chama A Experiência Burguesa, da Rainha Vitória Freud, A Paixão Terna. Não lembrava o livro, o nome. Estou ficando mais uma senhora, né, gente? Vamos combinar, às vezes a memória vai falhando. O outro livro da Eliana Alves Cruz é esse que eu falei para vocês, Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, este aqui. Esse aqui trabalha bastante a sociedade do ouro e o caminho ali do ouro para o Rio de Janeiro. E esse outro aqui, que é aquele que eu falei para vocês das mulheres negras, é aquela ideia dessa genealogia familiar e tal que passa por aqui. Água de Barrela, tá? Os três são dessa autora do O Crime no Cais do Valongo. Ah, Gisele, qual que você gosta mais? Eu vou dizer que é esse, porque eu acabei de escrever um artigo sobre ele. Então, esse aqui é um dos meus favoritos, mas eu gosto dos outros também. Vou ser muito sincera que os outros são bem lindos também. Gente, mais uma vez, vou agradecer a presença de vocês e muito aqui sobre terem vindo, né, insistido em entrar mesmo com o problema do link. Obrigada por terem ficado aqui até o final. Que bom que conseguiu. Obrigada, viu, Maricleia? Maria Luísa, mais uma vez, obrigada. Obrigada pelos 30 e tantos anos. Obrigada por estar aqui hoje de novo e por compartilhar essa tua experiência aqui. Mimosos, obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite. Quero agradecer, né, a paciência de todos, assim, de ficarem, né, até esse horário, muitos já cansados do dia de trabalho, mas é assim, pessoal, é assim que funciona, né, a nossa formação, ela é constante, ela é renovadora, é importante a gente renovar e buscar novos recursos, novas pessoas para ter conhecimento, e a professora Gisele, vocês estão aí muito bem servidos, né, de uma profissional maravilhosa, não só como minha amiga pessoal, mas também como uma profissional de excelência. Então, agradeço a todos e até o próximo convite. Muito obrigada, Luísa.